Meu namorado gosta de me ver com outros homens. E eu tô amando isso. Uma confissão que você nunca esquecerá. Meu nome é Isadora. Tenho 28 anos. E o que eu vou te contar? Talvez faça você me julgar. Ou talvez você se reconheça. Mesmo que em segredo. Eu era uma mulher comum. Namorava há 3 anos com o Bruno. Um cara que todo mundo considerava bom demais pra mim. Carinhoso, educado, fiel, romântico. Um daqueles homens que leem a gente só com o olhar. E sim, um amante incrível. Mas o que ninguém sabia, nem eu, até pouco tempo, é que o Bruno escondia um desejo. E que esse desejo iria mudar a minha vida. Tudo começou com uma conversa boba, num sábado à noite. Estávamos na cama, depois do sexo. Aquela paz, aquela conexão. Eu estava deitada de bruços. Ele acariciava minhas costas e, de repente, ele soltou: amor. Você já pensou em transar com outro cara? Eu virei o rosto devagar, tentando entender se era uma piada. Como assim? Perguntei. Ele ficou em silêncio por uns segundos. Tipo, e se eu estivesse junto? Ou visse? Não sei, só pensei nisso agora. Na hora, ri. Achei que era alguma fantasia boba, passageira. Mas depois daquela noite, ele nunca mais parou de trazer o assunto. Sempre de forma suave, disfarçada. Às vezes em tom de brincadeira, às vezes durante o sexo sussurrando: você já imaginou outro homem te tocando, enquanto eu assisto? E o pior, eu comecei a imaginar. Não porque eu queria alguém além dele, mas porque a ideia de ser desejada, exposta, assistida, tinha algo que me provocava lá no fundo. Até que um dia eu perguntei: se fosse verdade, se fosse possível, você deixaria? Ele olhou nos meus olhos, com a seriedade de quem não estava mais brincando. Não só deixaria, eu ia amar, e foi aí que tudo virou. Começamos com conversas, fantasias contadas um para o outro. Eu descrevia situações, ele reagia com desejo real. Nosso sexo ficou mais intenso, mais quente, mais selvagem. Um dia, durante uma viagem, conhecemos um homem mais velho. Numa balada tranquila, em outra cidade, sem ninguém conhecido. Ele me elogiou. Bruno viu. E ao invés de ciúmes, ele me puxou para o banheiro do lugar e transou comigo como se quisesse marcar território. Mas sorrindo. Na volta para o hotel, ele disse: você percebeu como ele te olhava? Percebi, respondi rindo. Isso me deixou louco. Eu perguntei: e se eu tivesse ido com ele? Bruno passou a mão na minha coxa e sussurrou: eu teria esperado. E depois te pegado de volta. Naquela noite, pela primeira vez, eu me toquei pensando em outro homem, com meu namorado ao lado, incentivando. E ali percebi, eu tinha cruzado uma linha invisível. E adorei. Alguns meses depois, fizemos. Eu me envolvi com outro homem, combinado, consciente, autorizado. Bruno estava lá, assistiu, tocou-se, e depois me amou como se fosse a última vez. Confesso que eu tremia inteira. Não sabia se estava fazendo certo, se ia me arrepender, se ia acabar com tudo. Mas quando acabou, eu me senti livre. E o Bruno nunca tinha estado tão apaixonado por mim. Começamos a experimentar mais. Outros lugares, outros homens, outras formas de viver o prazer. Nunca foi promiscuidade, nunca foi bagunça. Foi escolha, combinados claros,
regras, cuidado. E ao contrário do que muita gente pensa, isso salvou nossa relação. Porque antes disso, eu fingia certos desejos, e ele escondia os dele. Agora éramos transparentes. Eu descobri que não preciso trair para ser livre, que posso viver o desejo sem me perder. E o mais incrível, o homem que a sociedade chamaria de corno, foi quem me ensinou a amar meu próprio corpo de verdade. Hoje, tem noites em que saio sozinha, outras em que voltamos juntos, e algumas em que apenas conversamos sobre e se. E não. Não é poliamor. Não é safadeza. É só verdade. Nem toda mulher vive esse tipo de liberdade. Nem toda relação suporta isso. Mas a minha suportou. E floresceu. Porque a confiança que existe entre nós é maior do que o sexo. É maior do que o ciúme. É maior do que a moral dos outros. É feita de desejo, de entrega e de um amor que aprendeu a existir, mesmo quando outros corpos entram na história. E você? Você teria coragem de ser desejada assim?